Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Sou a professora Rosana e vamos continuar com nossas aulas de português. No Você Sabia Que, dessa semana, é uma coisa muito interessante. Você sabia que a borboleta é um dos bichos que sofrem a metamorfose mais completa? A transformação ocorre em 4 fases: ovo, larva, da pupa e o estágio adulto. O ciclo começa com os ovos postos pela borboleta, geralmente nas folhas das plantas. Observe aqui do lado essa foto. Ela se transforma então em uma larva, uma lagarta. Nessa fase, com duração de meses até mais de um ano, o animal come mais, geralmente folhas, para crescer e guardar energias. Durante esse estágio, a larva produz fios de seda ou semelhantes que se prendem à superfície onde ela está. Apesar de ainda não ser um casulo completo, esses fios servem para abrigo contra os predadores. O que são os predadores? Podem ser os animais que atingem ela, pode ser um passarinho, pode ser qualquer outro animal que possa atacá-la. Isso é um predador. Observe, essa foto foi tirada, gente, lá do quintal de casa. Eu encontrei um casulo em formação e por isso tive ideia de fazer esse Você Sabia Que com vocês. Ela estava lá na plantação de hortelã. Olha só que linda, aqui está a lagarta e ela ainda está em fase de formação. E ela está dentro do casulo se formando. E eu pude observar que ainda as asas estão se formando, mas a lagarta estava muito faminta. Então ela não parava de comer, comia para lá. E todo dia eu ia olhar lá em casa, continua penduradinha lá na plantação de hortelã. Olha lá. Ao atingir essa fase, a pupa, depois de várias mudanças de pele, o animal usa esses fios para construir o verdadeiro casulo. É nessa terceira fase que acontecem as grandes mudanças. A larva fica com estado total repouso, então ela vai dormir aí por um período de uma semana a um mês. Olha lá, agora ela parou de se movimentar e ficar comendo folha, já fechou a casinha. Fechou lá a parte da cabecinha que estava aparecendo toda hora e não está se mexendo mais, está em total repouso. Ela comeu bastante e daí, quando a borboleta está pronta, ela rompe o casulo e liberta suas asas. A principal atividade na fase adulta, que dura de uma semana e alguns meses, é a reprodução e tudo começa novamente. Então, está aqui a lagarta dentro do seu casulo. Que é a fase da pupa. Ela está virando borboleta, mas de dia eu tenho observado que ela sai para passear, para comer, e de noite ela se pendura e fecha a casinha de novo. Assim que está sendo o comportamento dela. Então observe as fases da borboleta. Metamorfose completa aqui no quadro do lado, tá? Primeiro é a fase dos ovos, lagarta. A lagarta em pupa começa a transformação, começa a fazer os fios de seda. Depois a pupa fechadinha, igual na foto, e a borboleta pronta para sair do casulo. E aí a borboleta adulta prontinha. Não é legal, gente, essa transformação, essa metamorfose? Observe as palavras casa, casulo, metamorfose e repouso. Todas elas possuem um S com o som de Z. Sabe por que isso acontece? Porque a consoante S está entre 2 vogais na palavra. Observe as palavras seguintes: casa, casulo, metamorfose, repouso e fase. Observe que eu coloquei a letra S em vermelho. Está entre 2 vogais. Casa, casulo, tá vendo? Todos estão entre 2 vogais. Por isso fica com o som de Z. Mas se aparecer SS entre as 2 vogais na palavra, vai ter o som de Z também, professora? Não, daí vai permanecer o som de S. Veja as palavras: pássaro, processo, assume, assim, assar e assado. Tá vendo? Quando o S se duplica, aparece 2 vezes entre as vogais, ele permanece com o som de S. Não é legal, gente? E é isso, até mais. Continue estudando. Beijos, até!